o anime da Santa mais forte é um outro anime insano dessa temporada e que você deve dar uma chance. Fala galera, eu sou o Lucas e estou aqui para mais um vídeo e dessa vez comentando sobre o anime dessa temporada, Kanpeki te Kawaii, ou como alguns conhecem, o anime da Santa mais forte, e que é um anime que algumas pessoas estão apostando e que está correspondendo, e que eu confirmo que vale a pena você dar uma conferida, muito por conta da protagonista e também da sua irmã, que tá muito interessante de acompanhar essas duas, principalmente a irmã da protagonista, até porque você quer ver o que ela vai fazer até o final dessa temporada, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para ver os próximos vídeos, seja desse anime ou de outro anime dessa temporada que eu trouxer aqui no canal. Então bora começar. E bom, esse anime é um anime de romance com fantasia e que gira em torno da protagonista, que é a Santa mais forte, e que as santas são as pessoas que ajudam as pessoas e protegem elas dos monstros. E bom, nesse anime a protagonista é uma pessoa que ajuda todo mundo em várias coisas, só que é meio inexpressiva. Ela passa a imagem de ser uma pessoa bem fria, só que essa personalidade dela é explicada com a relação que ela tem com várias pessoas e o tratamento que ela recebeu, porque ela foi sempre tratada com frieza e foi criada sem o amor de seus pais, porque eles trataram ela muito mal e deram toda a atenção para a sua irmã, que ela ama muito, e que as coisas acabam mudando de forma inesperada para ela quando o príncipe desse reino acaba vendendo ela para um outro reino que só Santa faleceu, e que agora ela vai se tornar santa desse reino, que é o reino de Parnacorta. E bom, logo de início você já não gosta desse príncipe, que é o segundo filho do rei, que está adoecido, e você não gosta dele e dos pais dela, porque você viu que foi uma conspiração, uma coisa para fazer ela sair desse reino, para eles se livrarem dela, porque ela estava noiva desse príncipe e agora ele se livrou dela e ele quer agora ficar com a irmã dela. E é lógico que o príncipe e os pais dela vão esconder esse fato da irmã dela, para que ela não desconfie que a sua irmã, a protagonista, foi vendida para um outro reino. E bom, foi um baita choque para a protagonista, a filha, até porque tudo que ela fez até esse exato momento foi para tentar agradar os seus pais e as pessoas à sua volta. Ela sempre se esforçou para isso, até porque ela não recebeu amor em troca, e ela queria isso, queria um pouco desse carinho para ela, só que ela não conseguiu e no final ela acabou sendo vendida para outro reino. E bom, esperando que ela fosse ser maltratada por outro reino, até porque ela não sabe muito bem como é ser bem tratada, ela acabou se surpreendendo quando chegou nesse outro reino e vendo que esse reino é diferente, porque as pessoas estavam ansiando pela sua chegada, e ela é muito bem recebida e muito bem tratada por esse reino, e principalmente o príncipe que fez o pedido por ela, e que tá lógico que ele vai ser o par romântico dela, tá lógico, desde a opening que os dois vão ser o casal principal, e que até o final eles devem ter uma evolução na relação e uma evolução para a personagem. Esse cara vai ajudar na evolução pessoal dela, vai ajudar ela a evoluir como pessoa e superar as questões internas que ela tem com ela mesma. E bom, uma coisa desse príncipe é que ele mesmo fala que ele não gostou dessa ideia, não gostou dessa ideia de comprar uma pessoa, mesmo que seja uma santa, só que eles estavam num caso muito extremo porque a sua santa faleceu e ele não teve outra escolha, mas ele deixa claro desde o início que ele não gostou dessa ideia de comprar uma pessoa, e que, como eu disse antes, a protagonista é amada pelo povo desse reino, e que enquanto ela vai passar seus dias nesse reino, ela vai tendo uma autodescoberta sobre si mesma, e ela vai fazendo descobertas do que na verdade ela queria naquele outro reino, porque tem um certo momento que ela organiza a sua cabeça e ela acaba concluindo que na verdade ela fez tudo aquilo para ter a atenção dos seus pais, só que é uma coisa que ela não teve e que teve uma certa parte que deu um orgulho do protagonista masculino, porque ele acabou falando que ele vai olhar por ela, se os pais dela não olhavam por ela, ele vai fazer isso por ela, e que foi uma coisa que acabou animando e dando uma certa corada para ela, e que a relação deles deve ter uma evolução até o final dessa temporada. E bom, a personagem ela vai conhecendo outros personagens também muito interessantes, com a empregada dela, e que é muito divertida, fica shippando toda hora ela com o protagonista masculino e também o seu mordomo, e que no meio do anime foi incluída uma outra personagem, essa daí, e que é uma santa também e que se tornou aprendiz dela, e que é uma grande fã dela. E bom, é revelado que ela também é parente da antiga santa que faleceu e que era noiva do príncipe desse reino, que é o irmão do protagonista masculino, que é o segundo príncipe, e que nessa parte descobrimos mais sobre o primeiro príncipe e também sobre a situação do reino, e explicou um pouco mais do porquê eles tiveram que comprar uma santa. Só que com certeza uma das partes que tá mais chamando a atenção envolve a irmã da protagonista, da filha, e que é a Mia, porque a Mia, ela com certeza estranhou a ida da sua irmã para um outro reino. E bom, com certeza algumas pessoas pensaram que ela ia comprar aquela ideia dela ter sido vendida, dela ter se oferecido para ir para outro reino, e ia ser enganada por aquele príncipe e os seus pais. Só que já no começo do anime ela acaba descobrindo a verdade de que ela foi vendida contra a sua vontade, e que no final ela descobre os planos daquele príncipe e também dos seus pais. Ela se ligou que ela sempre foi maltratada por eles e que ela foi vendida contra a sua vontade, e que na verdade foi um plano deles de vender ela para ganhar dinheiro, e que no final os pais dela subiram na hierarquia. E bom, algumas pessoas pensaram que essa personagem faria só um drama e ficaria chorando por sua irmã, só que o final é mais interessante, a conclusão que ela chegou é muito mais interessante, porque o príncipe que vendeu a sua irmã acabou pedindo ela em casamento, como ele mesmo falou, e que foi uma coisa que ela achou muito nojento e que ela acabou concluindo que ela vai aceitar o pedido dele, só que no final ela vai acabar traindo ele.
Então assim, ela poderia simplesmente negar o pedido dele pelo que ele fez com a irmã dela, mas não, ela quer fazer mais do que isso, ela quer aceitar o pedido e quando ele estiver com uma alta felicidade, ela vai acabar traindo ele e fazendo com que ele acabe se quebrando por completo. E com certeza todo mundo está interessado para ver o que ela vai fazer, principalmente com a situação atual, porque a Mia, ela não estava tendo contato com a sua irmã, até porque as cartas que a sua irmã, a protagonista, enviou para ela, foram queimadas por seus pais, só que no final ela acabou conseguindo se comunicar com sua irmã através de uma outra personagem, essa daí, que é uma ninja, e que ela acabou mandando as cartas para a Mia e que tinha um alerta da protagonista, avisando que o número de monstros estão aumentando, porque o inferno está se aproximando, e que o arquidemônio deve acabar voltando. E bom, o reino de Parnacorta não está passando por problemas, até porque a filha acabou levantando uma barreira ancestral, e que é uma barreira muito forte, só que em contrapartida, a Mia, que é a irmã dela, não sabe sobre essa barreira, não sabe como fazer essa barreira, e é uma coisa que a filha quer ajudar ela, e que logo depois da Mia ser avisada por isso, ela acaba tentando fazer com que o príncipe acabe fortalecendo as defesas do reino. Só que esse príncipe não está ligando por isso, esse príncipe é um inútil e que não liga para o reino. Na verdade, ele vai acabar com esse reino, porque ele só está pensando em gastar dinheiro com coisas inúteis, até porque ele fez uma estátua dele com a venda da irmã dela, e é uma coisa que ela tá achando super nojenta. Olha a cara dela, olha a cara que ela está fazendo para isso. Você vê que ela não acredita no que ele fez, e que ela fica tentando alertar o príncipe, só que ele fica ignorando, e que no final ele teve uma surpresinha do seu pai, o rei, que estava fora de cena porque ele estava adoecido, só que logo depois de ouvir sobre isso, ouvir que o inferno está se aproximando e que o príncipe estava ignorando a Mia, ele não teve o que fazer, ele teve que ir até o escritório e reclamar com o príncipe, falar para ele ouvir a santa, até porque a santa é uma especialista sobre demônios, ela que enfrenta os demônios, então as pessoas têm que ouvir elas. E bom, nessa parte descobrimos também que o reino estava ciente sobre a venda da filha da protagonista, e que na verdade foi uma coisa que o príncipe mesmo fez, o príncipe que fez tudo isso, e que o rei na verdade ele queria que a filha ficasse nesse reino, só que não teve como ele intervir porque ele estava doente, e que nessa parte descobrimos que na verdade ele está doente por uma outra pessoa, por conta de uma outra pessoa, e que é o príncipe e as pessoas que estão apoiando ele estão fazendo isso com esse rei, porque eles querem esse rei fora de cena para que o príncipe assuma o trono, e vemos nessa parte que ele está conspirando para que seu pai acabe adoecendo ou até morrendo, e é dito que a filha fez um remédio especial para o rei e que estava funcionando, só que foi dito que destruíram a fórmula do remédio, e nessa parte você vê o príncipe dando um certo sorrisinho e que a Mia percebeu que na verdade o príncipe está por trás disso, está por trás da doença do seu pai. E bom, você acha esse príncipe super nojento, você vê que ele não tá ligando nem para esse reino, não liga para nada na verdade, porque ele fica citando toda hora que ela é uma mulher e que não deve ser ouvida e essas coisas do tipo. E bom, tem até um certo momento que ela tenta provar para ele que eles precisam de ajuda, que eles têm que fortalecer as defesas e que ela leva ele para o campo de batalha e que ele fica só se escondendo atrás dela. E tem até um certo momento que ela acaba empurrando a sua própria noiva contra os monstros. Então você vê o quão patético é esse personagem e que no final ele acaba concluindo que na verdade tudo isso que está acontecendo é culpa da filha, é culpa da protagonista e que ela deve arrumar isso, tanto que ele acaba concluindo que ele vai chamar de volta a filha para esse reino para resolver a situação. Só que foi mostrado que o reino de Parnacorta não vai ceder e não vai devolver a filha. E bom, a Mia vendo que na verdade não tem o que fazer e que esse príncipe não vai ajudar mesmo vendo a situação atual, ela e aquela ninja vão ter que partir para uma outra estratégia. Ela vai direto para o outro príncipe, o primeiro príncipe, e que está trancado no seu quarto, e que é um foco do episódio dessa semana e que vai ser bem interessante ver como ela vai fazer ele sair daquele quarto. E bom, uma outra coisa que chamou a atenção nesse episódio é essa parte do príncipe recebendo a visita desse cara que está possuído por algum demônio, e que ele acaba comentando sobre um certo item que a santa usou para selar o arquidemônio e que esse príncipe pode usar para se tornar poderoso e para que ninguém contrarie ele, inclusive a filha, a protagonista. Isso despertou o interesse desse príncipe para se tornar poderoso, até porque ele tem um complexo de inferioridade relacionado à filha. E bom, como eu disse antes, esse cara foi possuído porque logo depois que ele saiu daquela sala, o cara voltou ao normal. Então mostra que um certo demônio está possuindo as pessoas para conseguir fazer alguma coisa, e que tá óbvio que esse item não é um item daquela santa não, é um item diferente e que pode estar relacionado aos demônios, e que vai ser bem interessante acompanhar essa parte, porque com certeza é a nova ameaça que a protagonista e a sua irmã vão ter que lidar. E bom, foram apresentados esses dois personagens e que devem se encontrar com a filha nos próximos episódios, e que vão ser aliados dela, e que com certeza vocês estão esperando três coisas. Primeiramente, a evolução da relação da filha com o príncipe de Parnacorta, a vingança da Mia, a vingança que ela quer fazer com aquele príncipe e seus pais, e também o que vai acontecer no final, se vamos ter o confronto da filha contra o arquidemônio, e que deve voltar e que deve ser o perigo que elas vão enfrentar. Bom, essa obra tem como seu material original a sua light novel. Tem um mangá, mas a light novel é o material original, e que conta com 8 volumes, e que aparentemente eles vão adaptar somente os 2 primeiros volumes da light novel, e que já trazem um bom avanço para o casal principal. Só que pela capa, você vê que o terceiro volume e o quarto volume principalmente trazem um avanço maior
maior ainda. Só que pelo ritmo que o anime está adaptando, eles vão chegar somente até o segundo volume. E que pelo menos é confirmado que o romance vai progredir até o final da temporada. E que, como eu disse antes, esse anime tá super interessante e vale a pena você dar uma conferida. Então é isso, galera. Agora eu quero saber de vocês, se vocês estão curtindo acompanhar esse anime. Comente aqui abaixo nos comentários. E também deixe seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui e falou!